Olá, aluno! Chegamos à nossa última aula, a aula 5 da nossa disciplina de Epidemiologia da Atividade Física. Então, se você assistiu todas as outras aulas, aula 1, 2, 3 e 4, você vai ver que a gente, nessa aula 5, vai fechar com chave de ouro e você vai conseguir fechar todo esse seu pensamento cronológico desde o início da primeira aula, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre promoção da saúde e atuação do profissional de educação física. Então você tem que ter assistido as outras aulas para você entender como acontece a promoção da saúde agora e como que o profissional de educação física atua na promoção da saúde, né? Então, o que a gente vai falar nessa aula, né? Qual é o roteiro da nossa aula? Inicialmente, nós vamos conversar sobre a atenção primária à saúde. Na aula 4, que eu tenho certeza que você assistiu, você viu que nós temos uma pirâmide, e essa pirâmide do SUS tem a nossa base, que é a porta de entrada do SUS, que é a atenção primária à saúde, né? E dentro dessa atenção primária, nós conversamos que ela fornece ações e atividades relacionadas à promoção e à prevenção da saúde, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, dentro dessa atenção primária, nós temos diferentes políticas. Uma delas é a Política Nacional de Promoção da Saúde. E aí depois a gente vai falar como acontece a atuação do profissional de saúde e o profissional de educação física na promoção da saúde, tá? E eu deixo uma pergunta para você inicial, para você responder depois no final da nossa aula. Você sabia que o profissional de educação física ele pode atuar na saúde pública? Uma das nossas... Ixi, já estou respondendo para vocês, olha só. Um dos campos do profissional de educação física é a atuação na saúde pública, né? E aí a gente vai ver na aula como que isso pode acontecer. Quais são as capacitações que o profissional de educação física tem para ele atuar na promoção da saúde. Então, como que a gente como se dá a atenção primária à saúde, que é aquela pirâmide lá, a base da pirâmide do SUS, né? A atenção primária à saúde, ela é de fato a base do sistema. Por quê? É por meio dela que regem todas as outras ações e atividades da atenção secundária e atenção terciária. Então, a gente precisa pensar o seguinte, se eu tenho uma base do sistema que é regida de uma forma eficaz, né? Eu tenho ali uma diminuição dos serviços relacionados à atenção secundária e atenção terciária. Por quê? A gente precisa pensar que a atenção primária à saúde, ela é uma atenção destinada à promoção e prevenção da saúde, né? Ou promoção e prevenção da doença. Eu preciso, promoção da doença não, promoção da saúde e prevenção da doença, né? Então eu preciso promover ações para que essas doenças não se evoluam futuramente. E o usuário do SUS passe a ter que ser um usuário da atenção secundária ou atenção terciária. Então é a minha base, é onde existem os maiores desafios do SUS, né? Porque eu preciso de fato ter essa base, essas ações de promoção e de prevenção muito bem administradas e organizadas para eu levar uma saúde eficaz para esse meu usuário. Então aqui nós temos ações mais generalistas e de baixa complexidade. Por que nós falamos baixa complexidade? Nós não estamos falando de hospitais, de tratamento, de cura, tá? Nós estamos falando aqui de complexidade relacionada a eu preciso ter um atendimento dessa minha família, desse meu usuário, de uma forma ampliada, tá? Preciso levar todos os campos ali, os profissionais de saúde, eles precisam levar todas essas ações de uma forma multidisciplinar para essa família. E a atenção aqui na atenção primária, ela é focada na pessoa no decorrer do tempo, né? Então ela não é direcionada na enfermidade, como acontece na atenção secundária e terciária. A atenção primária, eu tenho um foco na pessoa, né? Um foco naquela população ali.
E eu trabalho com essa população ou com esse usuário no decorrer do tempo. Então, eu conheço ele, esse usuário, digamos que ele vai lá na unidade básica de saúde, ele se cadastra no SUS e ele começa a ter acesso à unidade básica de saúde. Então, ele tem acesso aos planos odontológicos, ele vai tentar se cuidar, dentro da saúde da mulher, ele vai abranger todas aquelas ações relacionadas à saúde da mulher, a mulher vai lá, ela vai se cuidar, ela vai de fato ser uma usuária do SUS. E aí o agente de saúde, ele vai conhecer essa mulher, né, no decorrer do tempo. Então ele vai ali acompanhar esse desenvolvimento dessa usuária, né, durante todo o tempo. Isso que é um dos objetivos da atenção primária à saúde. Então eu não tenho foco na enfermidade, e sim foco na pessoa, tá? A atenção primária à saúde, ela oferece um atendimento acessível e aceitável para os pacientes com valores regidos pela dignidade humana e solidariedade, tá? Então ali está dentro dos princípios do SUS. Lembra que nós falamos sobre a universalidade, equidade e integralidade? Então, a atenção primária aqui, uma dessas formas desse atendimento está dentro dos princípios do SUS. Assegurar a distribuição equitativa de recursos de saúde. Lembrem da equidade, né? Eu não posso ter o privilégio de nenhum tipo de usuário. Uma pessoa não pode passar à frente de outra pessoa. Então, aqui eu preciso assegurar na atenção primária à saúde essa equidade. Integrar e coordenar serviços curativos, paliativos, preventivos e promotores da saúde, né? Então, a atenção primária é responsável por isso, por coordenar esses planos, esses projetos de uma forma eficaz e que promovam, de fato, a saúde daquele usuário ou daquela população. Centrar nas pessoas de uma forma que permita que os usuários influenciem os serviços de saúde e assumam a responsabilidade por sua própria saúde. Então, o que significa isso? É eu levar conhecimento para aquele usuário, um conhecimento digno e de fato real, para que ele saiba e ele comece a ser responsável pela sua própria saúde. Então, ele vai saber, por exemplo, olha, se eu não tiver um hábito de vida saudável, se eu não me movimentar mais, isso vai prejudicar a minha saúde. Então, é de responsabilidade dos agentes dentro da atenção primária à saúde, levar esse conhecimento para a família, para os usuários do SUS, né? Saber que, olha, você, por exemplo, tem uma doença, você tem diabetes, você precisa se cuidar com a sua alimentação. Então, o usuário ele precisa ter essa responsabilidade por sua própria saúde. Controlar de forma racional a tecnologia da atenção secundária e os medicamentos, ou seja, a atenção secundária desses processos curativos, né, e que acabam por enxergar um pouco mais a enfermidade do indivíduo, é de responsabilidade antes da atenção primária, ter esse controle dos medicamentos, do que vai ser fornecido para esse nível de complexidade maior. E aumentar a relação custo-efetividade dos serviços, ou seja, controlar ali os recursos que são estipulados, né, para cada nível de complexidade. E aí, só para vocês terem uma ideia de como funciona um modelo tradicional e um modelo de atenção primária à saúde. Então, a gente tem aqui do nosso lado essa figura que vai mostrar para vocês. O que é o modelo tradicional? Então, o modelo tradicional, ele tem acesso, né, ele tem um foco, na verdade, à doença. Né? Diferente da atenção primária à saúde. Vejam lá, a atenção primária à saúde ela tem um foco na saúde mesmo, né? Diferente, o modelo tradicional é a doença, o modelo da atenção primária é a saúde, né? O modelo tradicional, ele tem ali a questão da cura. Então, o que ele quer fazer, esse modelo? Quer curar a pessoa que está doente. A atenção primária à saúde, não, ela quer prevenção, né? Ela quer prevenir que essa doença não aconteça. Ela quer promover saúde para que a pessoa não chegue nesse nível de complexidade, né? Qual é o conteúdo do modelo tradicional? Então, ele trata a pessoa, né? Já a atenção primária promove a saúde.
O modelo tradicional, ele tem problemas específicos. A atenção primária, ela tem um foco de uma atenção mais abrangente. Então, vocês podem ver que é totalmente diferente um modelo tradicional da atenção primária à saúde, né? O que a gente precisa entender quando nós falamos em saúde? Vocês viram nas aulas anteriores que nós conversamos sobre o conceito específico de saúde. E nessa aula vocês vão ver que existe um conceito mais ampliado de saúde, que é o foco da atenção primária, né? Mas antes da gente saber sobre esse conceito ampliado, nós temos que saber que a saúde ela depende de um contexto histórico dos indivíduos, né? Vocês viram lá nas nossas outras aulas que existe um perfil epidemiológico, né? Eu tive ali uma transição demográfica, passei por uma transição epidemiológica, também tem-se a transição nutricional, né? E isso, de fato, influencia na saúde do indivíduo. Nós vimos também que a saúde, ela depende do ambiente em que o indivíduo vive, né? Se eu viver em um ambiente em que não me fornece uma água tratada, né? Eu não tenho acesso à água tratada, eu não tenho acesso ao saneamento básico, eu não tenho acesso a um esgoto, né? A depender do ambiente em que eu vivo, poluído ou não poluído, a minha saúde vai ser degredida ou não, né? Então, ela vai diminuir ou vai aumentar? Se eu promover saúde, se eu ter um hábito de vida saudável, se eu tiver acesso a água tratada, se eu tiver acesso a todo tipo de saneamento básico, ali eu já estou com um passo à frente para ter uma melhor saúde, né? Então, a saúde ela depende de um contexto histórico desse indivíduo. E os modelos de atenção centrados na enfermidade, eles não conseguem modificar os determinantes desse processo. Por quê? Quando eu tenho um modelo tradicional e eu foco na enfermidade, eu nunca vou ter uma visão geral desse meu indivíduo. Porque pensem, eu tenho a enfermidade, eu preciso saber da enfermidade, eu preciso tratar essa enfermidade, eu preciso curar a enfermidade. E aí esse modelo ele não tem uma visão de, mas espera aí, de onde veio essa enfermidade, né? Por que esse indivíduo ele acabou se tornando doente? Por que ele adquiriu esse vírus, ou ele adquiriu esse estilo de vida, né? Ou ele adquiriu essa doença cardíaca? Por quê? Então, esse modelo tradicional, ele não tem essa visão, né? Diferente da atenção primária. Por isso que as ações na atenção primária, elas são voltadas à promoção da saúde. Porque eu quero promover saúde para que eu não precise depois injetar recursos financeiros numa atenção secundária e terciária. E isso a gente precisa também pensar no governo, isso custa dinheiro, né? Isso tem um gasto muito grande com doenças, né? E esse gasto vai sair, obviamente, dos nossos bolsos por causa dos impostos. E aí, quando a gente fala, nós estamos falando muito de promoção da saúde, né, professora? Promoção da saúde. E o que de fato é a promoção da saúde? A promoção da saúde, ela seria políticas, ações e programas de saúde pública que têm como objetivo evitar, de fato, que as pessoas se exponham a fatores que sejam condicionantes, ou seja, que condicionem ao desenvolvimento de algumas doenças. Tá? Então, é eu promover a saúde para a pessoa, eu fornecer todas as condições básicas e conhecimento para que aquela pessoa tenha uma saúde ampliada. E a promoção da saúde, né, a principal estratégia dentro da promoção da saúde foi do modelo organizativo de promoção da saúde, que foi o Programa Saúde da Família. Ele foi criado em 1994, então ele é mais uma ação do SUS dentro da área da promoção da saúde, né, para que de fato leve essa saúde ampliada para esse meu indivíduo, né? Então é o Programa Saúde da Família. O objetivo do Programa Saúde da Família é de reorganizar a atenção primária no país e de todo o sistema de saúde. Por quê? A atenção primária passou por alguns períodos em que ela já não estava mais dando conta de fornecer tudo aquilo que é de dever dela fazer.
E aí, então, de fato, entrou em 94 o Programa Saúde da Família, que é um programa que ele atua, né, ele tem como objetivo aí ajudar ali aquela atenção primária a fornecer todos esses objetivos que ela rege. Essa estratégia da saúde, que hoje é conhecida como Estratégia Saúde da Família, ela é composta por uma equipe. Então, esse programa é composto por uma equipe, né, que depende ali também da região, mas basicamente essa equipe é composta por um médico, né, geral, um enfermeiro, o auxiliar ou técnico de enfermagem e 5 a 6 agentes comunitários de saúde. Basicamente é isso, tá? E esse programa, né, essa equipe do Programa Saúde da Família é responsável pela saúde de mais de 1.000 famílias em um território subdividido em microáreas. Então pensem, essa equipe, composta aí por basicamente 12 pessoas, né, é responsável por 1.000 famílias. O processo de trabalho dessas equipes é de fato envolver atenção à saúde, ou seja, levar conhecimento para os usuários do SUS referente à saúde, a vigilância e a abordagem dos grupos maiores de risco de adoecimento e produção de saúde. Tá? Essa é de responsabilidade da equipe. Então, o Programa Saúde da Família, né, que atualmente ele é conhecido como Estratégia Saúde da Família, ele foi criado lá em 2006 e a prioridade então era reorganizar a atenção básica, né, dentro do SUS. O contexto dele era de revalorização da promoção da saúde e essa revalorização ela enfatizou a diferença entre prevenção e promoção. Então, quando ele foi criado, a ideia era de que eu preciso levar conhecimento para essa minha população de fato, para ela saber a diferença entre prevenção e de promoção da saúde, né? E isso eu sei que vai influenciar nos meus outros níveis da pirâmide de complexidade. E aí o que seria prevenção, né? Prevenção. A prevenção é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros agravos específicos. Ou seja, eu acabei por ter aquela doença, então agora eu preciso controlar essa transmissão. Eu preciso prevenir para que isso não aconteça mais. Digamos que aí eu vou dar um exemplo, eu tenha 10 casos de diabetes. Tá? A prevenção é eu prevenir para que isso, eu preciso ter ações efetivas nessa população para que isso não aconteça mais vezes. De 10 casos não passe a ter 15 ou 20 ou 30. Tá? Já as ações de promoção da saúde, a gente já viu o que é promoção da saúde, elas enfatizam mais a transformação das condições de vida, né, e de trabalho dessas pessoas que estejam relacionadas aos problemas de saúde. Ou seja, elas buscam a construção da capacidade de escolha dos indivíduos e a utilização do conhecimento. Então, na promoção da saúde, eu tenho ações de que essas pessoas elas têm diabetes, né? Então, eu preciso promover saúde para essas pessoas, para que eu consiga tratar essa diabetes, né? Ou talvez ter uma cura desse tipo de doença e não deixar mais isso acontecer, mas que essas pessoas elas tenham um conhecimento daquilo que elas têm, elas saibam, elas sejam responsáveis pela sua própria saúde, saibam que se elas consumirem açúcares, isso vai piorar. Saibam que se elas não se movimentarem regularmente, essa doença vai piorar. Saibam que se elas tiverem outros tipos de agravos à saúde, a diabetes piora. Então eu preciso levar conhecimento para esse tipo de população, para promover a saúde, para prevenir mais o desenvolvimento que não aconteça, o desenvolvimento de mais doenças desse tipo. E dentro da estratégia de saúde da família, a gente precisa entender que o atendimento ele se dá para a população total, tá? Então, eu não tenho diferenças de faixas etárias. Eu trouxe aqui alguns exemplos específicos para vocês tentarem entender. Mas isso acontece com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, tá? Então, lembrem ali da universalidade.
saúde, ao acesso à saúde a toda a população. E professora, você falou muito sobre o conceito ampliado de saúde, né? Nós estudamos lá na aula 3, 2 ou 3, sobre a saúde especificamente, a gente volta a falar sobre ela. O que seria um conceito ampliado da saúde, que é o objetivo da atenção primária, né? O conceito ampliado de saúde a saúde, ela, na verdade, ela é resultante das condições de alimentação, de habitação, de educação, de renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde, tá? Então, o que seria isso? É eu ter uma condição de vida ambiental super adequada, é eu ter uma condição de trabalho super adequado, tá? E influencia trabalho também, é eu ter uma condição de educação, acesso à educação adequado, é eu ter uma renda adequada, tá? É eu ter um transporte adequado, um emprego adequado, é ter acesso ao lazer. Então, tudo isso, eu tendo acesso de uma forma eficaz a todos esses fatores, eu tenho um conceito ampliado de saúde. Então, pensem como é desafiador para a atenção primária à saúde, para essa porta do SUS, de trabalhar com esse conceito ampliado de saúde. Então, além de eu levar conhecimento para esse usuário do SUS, eu preciso saber se ele está vivendo num ambiente adequado, eu preciso saber do tipo de trabalho que ele tem, eu preciso saber se os filhos daquela família estudam, se eles têm acesso a essa educação. Então, é muito grande, né? A saúde, ela depende de inúmeros fatores. E aí nós temos a Política Nacional de Promoção da Saúde, que a gente passa para o segundo tópico da nossa aula, né? A Política Nacional de Promoção da Saúde, ela se baseia nesse conceito ampliado de saúde, ou seja, ela quer atuar, fazer com que todas as ações e atividades que ela proporciona, né, atuem dentro desse conceito ampliado de saúde. Então, ela apresenta a sua promoção como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde dentro de um ambiente individual ou de um ambiente coletivo, com responsabilidade para os 3 entes federados, ou seja, municipal, estadual e federal. Tá? Então, ali a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela quer fazer com que as ações sejam dentro desse conceito de saúde, né? E que ela promova um conjunto de estratégias e formas para produzir efetivamente essa saúde ampliada do indivíduo. Ela foi criada lá em 2006, né? Ela foi, na verdade, uma tentativa de enfrentamento dos desafios que a assistência à saúde estava tendo, né, nessa época. Então, foi mais uma ação do SUS para efetivamente tentar promover de uma forma mais eficaz a saúde para os usuários e para a população. Qual é o objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde? É promover a equidade, lembrem de um dos princípios do SUS, e a melhoria das condições de modos de vida da pessoa. Então, ampliando e potencializando essa saúde individual e coletiva e reduzindo, assim, as vulnerabilidades e riscos à saúde que sejam decorrentes de determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Ou seja, eu tenho ações de promoção e de prevenção dentro de todos aqueles aspectos da saúde ampliada. Trabalho, educação, lazer, transporte, alimentação, todos aqueles aspectos. Então, o objetivo dela é, de fato, levar essa saúde ampliada para a população. Olha que desafio gigantesco que ela tem, né? Quais são os temas que são prioritários dentro dessa Política Nacional de Promoção da Saúde? Então, nós temos lá formação e educação permanente, alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, enfrentamento ao uso de tabaco e dos seus derivados,
que é uma ação dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde que foi muito eficaz, porque se vocês perceberem, diminuiu muito o consumo de cigarro no país, né, por diferentes políticas públicas que foram implementadas nos municípios, nos estados e no país como geral, né? Por exemplo, a lei de que não se podia mais fumar dentro de ambientes fechados. Isso foi um desafio muito grande, né? Mas que de fato proporcionou muitas melhorias e condições para a população e diminuiu o consumo do cigarro. Enfrentamento do uso abusivo de álcool e de outras drogas, promoção da mobilidade segura, ou seja, vem aí o transporte, né? A promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, olha só qual tipo de ação também, de tema prioritário dentro dessa atenção primária. E promoção do desenvolvimento sustentável. Basicamente ali o que seria cada um desses temas. Formação e educação permanente é o promover capacitações para os gestores e trabalhadores da saúde para o desenvolvimento dessas ações de educação e promoção da saúde, ou seja, o levar conhecimento para o gestor, para que esse gestor tenha conhecimento específico sobre diferentes temas dentro de saúde e leve esses conhecimentos para a saúde da família, para aquela família ou para aqueles usuários do SUS. Alimentação adequada e saudável, então, é um tema prioritário da Política Nacional de Promoção da Saúde. Promover ações de alimentação adequada e saudável, visando a promoção de saúde, a segurança alimentar e nutricional e assim contribuindo com as ações de redução da pobreza, com a inclusão social e com a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, um dos objetivos é o promover ações em que a população de fato, toda a população, porque eu estou trabalhando de uma forma universal, toda a população tem acesso a uma alimentação adequada. E tendo acesso a uma alimentação adequada, reduz assim a questão da pobreza da população, né? Então, a alimentação adequada e saudável, né? Não é só alimentação adequada, eu ter acesso a um tipo de alimentação, mas que esses alimentos sejam saudáveis e que me proporcione saúde. Práticas corporais e atividades físicas, então promover atividades, né, que divulguem as práticas corporais e as atividades físicas, incentivando assim a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura do local, incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas. Então aqui entraria de fato, né, a nossa parte de responsabilidade. Então promover ações que levem além do conhecimento da prática de atividade física, né, da melhoria que essa prática de atividade física regular proporciona para a população, eu de fato, além de levar esse conhecimento, agir dentro desse conhecimento, né, estimulando aí o desenvolvimento de espaços públicos e sempre levando em consideração as questões regionais, né, as questões de cultura. Então eu posso trabalhar com diferentes formas aqui, jogos e brincadeiras regionais, né, que levem, que estimulem aí ao desenvolvimento ou ao aprimoramento daquela cultura, daquela região, né? Então promover de fato o desenvolvimento de atividades físicas e de práticas corporais. Enfrentamento do uso do tabaco, né, e de seus derivados. Promover ações para reduzir e controlar o uso do tabaco, então com diferentes formas, diferentes ações por leis que já aconteceram, né, por questões econômicas, ambientais, culturais, sociais. Então eu incluí essas ações educativas. Né? Não sei se vocês perceberam, devem ter percebido, por exemplo, uma caixinha do cigarro, já tem ali atrás que o consumo do cigarro, ele desenvolve diferentes doenças, né? Então a gente tem imagens ali atrás do cigarro que são imagens bem fortes, que é um tipo de incentivo para que a pessoa pare de fumar. Aí nós temos o enfrentamento do uso abusivo de álcool, então promover ações para reduzir o consumo abusivo do álcool e de outras drogas,
né, com corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais. Então, é pensar, né, em quais ações que poderiam ser eficazes para que esse consumo de álcool, que também é um tipo de fator de risco à saúde, ele possa diminuir. Promoção da mobilidade segura, então é o melhorar a vigilância em saúde, a atenção básica e redes de urgência e emergência do território na produção do cuidado e na redução de morbimortalidade decorrente do trânsito. Então é eu agir, eu ter ações, né? A atenção primária à saúde, né? A Política Nacional de Promoção da Saúde, ter ações efetivas para que proporcione um conhecimento relacionado ao trânsito e que essa mobilidade seja segura, né? Então, eu pensar em ações para que essa mobilidade, esse tipo de transporte relacionado ao trânsito, seja seguro para o meu usuário. Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos. Então, eu promover ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida, o fortalecimento de vínculos, né? Desenvolver tecnologias sociais que favoreçam o respeito às diversidades e diferenças de gênero e de orientação sexual, né? A identidade de gênero entre gerações, etnorraciais, culturais, territoriais, ou seja, eu promover um ambiente de paz, eu levar conhecimento relacionado ao preconceito, né, às diferenças de gêneros, às diferenças étnico-raciais, né? Então, eu levar conhecimento e ter ações legislativas relacionadas a essa situação de preconceito, de identidade de gênero, de diferenças de gênero e todas essas questões. Promoção do desenvolvimento sustentável. Então, eu promover ações permitindo a interação entre a saúde, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável na produção social de saúde. Então, aí nós temos mais uma ação da Política Nacional de Promoção da Saúde para promover o desenvolvimento sustentável também na nossa população. E agora nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre algumas ações da Política Nacional de Promoção da Saúde, como ela foi criada, tá? Basicamente aí faz um resuminho do que a gente viu até agora. Estou aqui no Portal do Saber e a gente vai discutir hoje sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde. Como foi a construção em dois momentos importantes no nosso país dessa Política Nacional de Promoção da Saúde. Isso começou bem anterior ali ao ano 2006, quando foi publicado a primeira Política Nacional de Promoção da Saúde. Anteriormente a essa data, diferentes instituições do governo, chamadas instituições governamentais, mas também o terceiro setor, ou seja, organizações não governamentais, as ONGs, se reuniram junto com academias, importantes centros acadêmicos e universidades de nosso país, para construir essa política, servindo de base para toda a nossa rede que faz atenção à saúde de nossa população. Inicialmente, então, é construído e é oferecida à população a publicação em 2006 da primeira Política Nacional de Promoção da Saúde. De 2006 até mais recentemente, várias mudanças aconteceram no cenário da nossa Política Nacional de Saúde mesmo. Que se discutiu aí a questão da atenção básica, a questão da sustentabilidade ambiental, a questão do controle da violência, a questão do programa de controle do tabagismo, do alcoolismo, entre outros importantes movimentos aí em busca, em prol da qualidade de vida do cidadão. E aí é construído em cima de diretrizes, objetivos, em relação
relação a normas técnicas, em relação a temas norteadores de como deveria ser traçada essa política nacional de promoção da saúde. Ela traz aí para toda a nossa população os caminhos da gente trabalhar a promoção da saúde, tentando trazer algumas receitas de como fazer isso para a nossa população. Com essas mudanças ocorridas em todo esse cenário político de saúde, começa-se por volta de 2011, 2012, a intenção de transformar um pouco essa política nacional de promoção da saúde para em 2014 sair a atual política nacional de promoção da saúde, que novamente é seguida com uma série de critérios aí, de normatizações. Então vocês viram aí que foi na verdade um aparato geral do que a gente tinha visto sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, né? E agora a gente passa para o terceiro tópico da nossa aula, que é a atuação do profissional na promoção da saúde. Esse profissional de educação de saúde, né, primeiramente, como ele atua na promoção da saúde. Então o profissional da atenção primária, como um todo, qualquer tipo de profissional que esteja dentro da atenção primária, ele deve ser capaz de observar a variedade de problemas de saúde dentro do decorrer do tempo daquela pessoa, né? Lembrem que a gente conversou anteriormente que o foco da atenção primária era o foco na pessoa dentro do decorrer do tempo? Então, olha só, isso é de responsabilidade também do profissional de saúde, né? Então ele precisa conhecer aquele usuário efetivamente e saber observar a variedade dos problemas de saúde relacionados a esse usuário, tá? Então, o profissional de saúde, ele precisa saber articular estratégias de promoção da saúde, então pensar como que eu posso fazer de uma forma eficaz para que eu produza saúde para esse meu usuário, ampliar o diálogo dos profissionais de serviço de saúde na relação com os usuários, ou seja, esse profissional de saúde, ele precisa levar conhecimento para esse meu usuário, mas um conhecimento que o usuário de fato saia daquela consulta ou daquele atendimento entendendo o que de fato foi dito, né? Sabendo um pouco mais sobre a sua saúde. Então, assim, modificando, né, a atenção restrita da doença e dos sintomas para acolhimento das condições de vida e de saúde, né? Olha aí de novo a responsabilidade do usuário sobre a sua própria saúde. E articular saberes, linguagens, planejamento e prática entre diversos setores envolvidos. Então, novamente, ele precisa, além de articular todas essas estratégias para produzir saúde, ele precisa trabalhar de uma forma multiprofissional, de uma forma intersetorial, né, com diferentes linguagens, e essa linguagem para o usuário, ela deve ser uma linguagem básica, né, em todos os setores ali que estão envolvidos. Esse profissional de saúde, dentro da atenção primária, ele deve ter uma proximidade muito forte com o usuário. Por quê? A partir do momento em que o usuário ele se sente seguro com algum agente ali de saúde ou com algum profissional de saúde, ele passa a visitar aquela unidade básica de uma forma mais regular. Então, esse agente ou esse profissional de saúde, ele tem esse usuário de uma forma mais segura, ele consegue atender, né, saber sobre esse usuário no decorrer do tempo. Então, essa proximidade do profissional e do usuário é muito importante, né? E aí ele consegue, nesse decorrer do tempo, conhecendo o usuário de fato, ele consegue avaliar o papel dos múltiplos determinantes da saúde e ter uma atenção continuada, que é um dos objetivos também da atenção primária, né? Então, ali, esse usuário ele tem acesso ao plano odontológico, né? Uma questão odontológica, então ele vai cuidar de todos os fatores que englobam a saúde.
Os setores relacionados saúde, educação, transporte, segurança, é possível organizar dados que se complementem. Então, além de eu conhecer esse meu usuário, né, eu vou ter esses setores todos relacionados. Então, eu conhecendo esse meu usuário efetivamente no decorrer do tempo, eu vou saber sobre a sua saúde, sobre os fatos da educação, sobre o transporte, sobre a segurança e, de fato, eu vou conhecer a saúde dentro do conceito ali ampliado que nós já estudamos, né? Qual seria o planejamento estratégico, né, situacional ali da atuação desse profissional de educação física? Então, no momento 1, ele precisa explicar como nasce e se desenvolve o problema, explicar a realidade através da apreciação situacional. Então, quando eu tenho um atendimento a esse meu usuário, eu preciso então explicar como que nasceu esse problema. Então, você está com um determinado problema, doença, né? Então eu preciso explicar para esse meu usuário como que isso nasceu, de onde veio, para ele saber, né? Para ele ter conhecimento. Depois eu preciso fazer planos para atacar essas causas do problema, né? Mediante operações, conceber planos através de apostas, né? Ações que sejam eficazes para eu tratar ou para eu atacar essas causas desses problemas. E aí depois eu passo para analisar a viabilidade desse plano que foi desenvolvido, né? Ou verificar o modo de se construir a viabilidade desse meu plano para eu agir de acordo com esse plano que foi criado e definir o que é possível através dessa análise estratégica. Ou seja, eu pensar efetivamente, eu criei esse plano, agora eu vou pensar, esse plano é viável, né? Tem como eu realmente agir de acordo com essas ações que eu pensei? E depois atacar o problema na prática. Eu utilizei esse plano e agora, de fato, eu vou atacar esse problema na prática, realizando ações que sejam planejadas e utilizando de cálculo, de ação e correção no dia a dia. Ou seja, eu expliquei para o meu usuário de onde nasceu, penso nesse meu plano, né, nas ações ali, ou não efetivamente expliquei para o usuário, tá, pessoal? Mas isso de uma forma geral. Um planejamento estratégico para algum tipo de doença ali daquela unidade, né? Então, eu vou pensar como que nasceu isso, analisar, né, qual foi o perfil epidemiológico, fazer um plano, ver se esse plano é viável e, de fato, aplicar esse plano e se de fato não for viável ou encontrar alguns erros, algumas questões assim, eu ter outros planos para desenvolver ali, ter outras ações. Outra habilidade do profissional da promoção da saúde é o treinamento da percepção sensorial. Então, ela se relaciona a uma abordagem neurolinguística. O profissional da saúde ali, que atua dentro da promoção da saúde, ele deve aprender onde focar a atenção dele dentro desse usuário, né? E quais são as formas que ele pode utilizar para modificar e ampliar esses filtros, com o objetivo de observar novos aspectos que antes estavam despercebidos. Ou seja, eu saber, além de eu conhecer esse meu usuário, eu saber como eu conhecer ele, eu saber qual é o tipo de atenção que eu devo ter, né, para esse meu usuário e entender ele de uma forma geral e saber aplicar de fato ações efetivas. E o profissional de educação física? Nós falamos de um profissional da saúde como um todo e especificamente na nossa área. Como que ele atua? Você já se perguntou? A atuação do profissional de educação física na nossa área, ela é ofertada por práticas de atividade física dentro dessa atenção primária, né? Então, é de responsabilidade do profissional de educação física planejar, né, coordenar caminhadas, práticas lúdicas, prescrição de exercícios, atividades esportivas e de lazer, né, sempre voltadas para a comunidade, mapear e fortalecer as ações de práticas de atividade física que já existem nessa atenção básica. Então, se existe ali uma ação, eu preciso mapear para ver se aquela ação está sendo eficaz, né, efetiva naquela população, e se não, pensar em um plano para modificar e atuar uma ação efetiva e eficaz.
inserir a prática de atividade física nos diferentes locais, né, desde que não exista atividade física ou a promoção dessa atividade física nesse local, principalmente nas populações mais vulneráveis, que são aquelas populações que de fato precisam, né? Estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos, então eu preciso ali a inclusão social de todos, né? Não apenas de determinadas pessoas, mas a inclusão social de toda a comunidade dentro desses projetos de estímulo da prática de atividade física e práticas lúdicas, e promover a intersetorialidade, principalmente voltada para as melhorias ambientais e dos espaços públicos, ou seja, eu trabalhar com diferentes setores na saúde, né? E levar esse conhecimento também para esses profissionais da saúde, o quanto que a prática de atividade física é eficaz e traz benefícios, e estimular também, além disso, o desenvolvimento de ambientes e de espaços públicos, né, para que eu tenha uma ação efetiva ali nesses ambientes. Aqui nós temos um portal, né, que é um portal que ele oferece bases científicas, estudos científicos para os profissionais da saúde e também para o profissional de educação física, claro. Então aqui tem o link, caso vocês queiram acessar, tá? Saúde baseada em evidências, que é um portal fornecido ali para que você tenha acesso mesmo aos artigos científicos, quais as evidências científicas dentro da saúde ampliada. E como que o profissional de educação física faz para ingressar no SUS, professora? Eu vi que ele tem diferentes ações, atividades, né, responsabilidades. E como eu quero fazer parte do SUS, eu quero trabalhar no SUS. Sou formada e eu quero trabalhar. Como que eu atuo, professora? Por meio de concurso público, né? Então você precisa fazer um concurso público aí para ingressar no Sistema Único de Saúde. Esse concurso, ele tem uma prova, né? A prova objetiva, que ela é composta por questões de conhecimentos gerais e questões específicas, e uma prova de título. Então você precisa comprovar algumas formações que você teve aí, uma formação continuada. E isso abrange alguns cursos ou especializações que você teve, mestrado, doutorado, e isso também conta na hora do concurso público. Saiu recentemente, né, sobre a classificação brasileira de ocupações, que o profissional de educação física de fato foi inserido nessa classificação brasileira de ocupações. Então aí nós temos ali os diferentes setores dentro da nossa área, avaliador físico, preparador de atleta, preparador físico. Então foi um avanço, né, dentro da nossa área da educação física também, que nós já conquistamos. E o que essa classificação brasileira de ocupações, o profissional de educação física estar dentro dessa CBO, o que isso traz para a nossa área, né? Isso favorece a contratação de profissionais de educação física dentro do setor público e privado de saúde, né? Então estimula aí a contratação. Consolida que, de fato, o profissional de educação física ele é um integrante da equipe de saúde, isso foi um grande avanço, né? Ele reforça a inserção do profissional de educação física dentro da saúde, ele fortalece essa participação da nossa área dentro do Sistema Único de Saúde, porque essa CBO, essa Classificação Brasileira de Ocupações, ela acabou por afirmar que o profissional de educação física, de fato, está dentro da área da saúde. Tá? Então, especificamente dentro da área da saúde, todas essas ações aí, elas favorecem essa ação que foi realizada, né, que foi a inserção do profissional de educação física, de fato, dentro da área da saúde. E aí nós chegamos ao fim da nossa aula, né, nós conversamos sobre a atenção primária à saúde, relacionada à prevenção e promoção da saúde, que ela tenta levar promoção e prevenção da saúde para o usuário do SUS e para todas as famílias. Conversamos sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, quando ela foi criada, né? Vocês viram no vídeo aí que ela foi atualizada no ano de 2011.
E nós falamos um pouquinho sobre a atuação do profissional na promoção da saúde, o profissional de saúde como um todo e especificamente também do profissional de educação física, como ele age, né? Como que ele atua dentro do SUS. Então, alguns livros, indicações para vocês, né? Esse livro ele fala sobre a saúde da família, considerações teóricas e aplicabilidade. Tá? Então, é um livro muito bom para você ter um pouco mais de acesso sobre a saúde da família. Nós temos aí a Política Nacional de Promoção da Saúde, que ela foi publicada pelo Ministério da Saúde. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre essa política, vocês têm acesso a ela. E tem um artigo da Malta e Colaboradores, que fala sobre o SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde, perspectivas, resultados, avanços e desafios em tempos de crise. Também um artigo muito bom que fala aí de uma forma geral do que o SUS e a Política Nacional de Promoção da Saúde têm passado. Desejo para vocês bons estudos, tá? Se aprimorem nos estudos, vocês viram aí durante todas as nossas aulas conceituais o quanto de conteúdo que a gente tem para trazer para vocês sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o perfil epidemiológico da população, sobre a relação da atividade física com a área da epidemiologia, né? Como que a atividade física ela acaba por desenvolver alguns tipos de doenças. Então, vocês têm muito conteúdo aí para vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem dúvidas, revisem as aulas, assistam com atenção, assistam com cautela, né, com paciência. Podem revisar quantas vezes vocês quiserem. E eu deixo aqui um abraço a todos vocês.